Vais permitir isso? Não queres aproveitar e insultar a Soulbringer aqui, live? Não, vai correr bem. Domingo já empatámos com eles e segunda, terça. É que isto é chato, um gajo encontra Começámos a trabalhar para o próximo. no Sol e depois andamos ali a trocar emotes. Não dá, Tentamos manter as aparências. Já fizeram spit uns aos outros, ou não? Não. Olá, viva pessoal, espero que tenham tido uma fantástica semana, bem-vindos a mais um episódio. Hoje vamos conhecer de perto alguns dos DKs do servidor, uma conversa bastante animada sobre algumas das adversidades que a classe enfrenta nesta expansão. Já lá vamos, para já a tabela de progresso, não há muito a dizer, de facto esta semana com a introdução de Trial of Valor as contas ficaram um bocadinho baralhadas, visto que algumas guilds preferiram começar a semana de raiding pelo novo content, outras optaram por dar ênfase a Emerald Nightmare, deixando o Trial para mais perto do final do timer. Em qualquer caso, os Extant conseguiram limpar o conteúdo em Heroic, os Sanctum estão com 2 bosses. Nas contas de Emerald, Oracle em alta, conseguiram já aproximar-se dos I Saw It Coming com 5 kills. Disturbia, Nyx e Equinox dispõem de 4 bosses. Os Memento Mori mantêm a posição da passada semana, agora com 3 obstáculos de Emerald ultrapassados. Como prometido, vamos continuar a conhecer os players que partilham todos os dias o campo de batalha no nosso servidor. Esta semana o palco é dos Death Knights. Olá pessoal, sejam bem-vindos a este episódio da nossa série. 4 DKs bem conhecidos do nosso servidor: Titi Bane dos Sanctum, Magic Shroom dos Extant, Soulbringer dos Oracle e Crylord dos Disturbia. Bem-vindos a esta nossa conversa. O que é que estão a achar da classe nesta expansão? Podemos começar por ti, Titi Bane. Olá, boas. Bom, os DKs no que toca a DPS começaram até relativamente fortes, eu acho. A Noli claramente passou Frost pelo kit que tem e pela escolha de talents, e o DPS acho que estava bastante sólido no início, sem dúvida, não havia grande disparidade. Foi algo que depois os stats começaram a alterar, mas overall acho que atualmente DK não é um top tier melee DPS, nem de longe nem de perto, e em grande parte pela mobilidade, que tenho a certeza que também vamos abordar esse tópico lá mais para a frente, mas acho que é imersivo, que qualquer uma das specs tem uma componente visual bastante apelativa. Acho que nesse aspecto a Blizzard trabalhou bem esta nova passagem de Draenor para a Legion, e tenho esperanças que eles destruam as lendárias, que de facto estão a fazer a diferença e permitam já, infelizmente tenho 3 lendárias. A falar de barriga cheia. São as 3 estacionadas. Estou farto de chorar. Tenho 2 porque tenho que as equipar, tenho que respeitar o main stat. São as 3 piores? Não. Embora na nossa guild a média ou a trend é, se és membro dos Snap Noturnos, has de ter o ring ou o neck de utility. Eu felizmente não fui abençoado com essa maldição, mas para andarmos todos mais ou menos ao mesmo nível, fui abençoado com 2 lendárias de utility que até não posso dizer que proporcionam um efeito negativo de todo, embora as botas da Haste, que escalam a movement speed consoante o Haste que se tem, são uma anedota, a não ser que haja heroísmo. Mas tenho também a cloak que aumenta o anti-magic shell, e o anti-magic shell também cura, o que é bom. Notei essa versatilidade
nos Drakes, nos Dragons of Nightmare, porque fazia parte do grupo que ia para o portal, e então o healing aí é quase inexistente, e foi a única altura que de facto senti que a lendária estava a fazer a diferença, em que eu chegava dentro do portal e dizia, bom, eu estou topado, acabei de me curar por 700 capas dele, mas tirando isso, de facto há um delta muito grande entre as boas lendárias, as más lendárias, e quase todos os top pars neste momento estão a ser afetados maioritariamente ou por bom RNG, ou por bom RNG e uma boa lendária. Infelizmente é assim. O que é que tu achas, Magic? Concordas? Sim, concordo. Até concordo na parte de... Há um caso parecido na minha guild, em que o Shadow Frozen, pronto, ele não está aqui. Ele deve ser a pessoa com mais sorte no server em termos de lendários. Ele basicamente, pronto, não tem os 2 bis. Existe uma controvérsia com algumas pessoas com quem eu tenho vindo a falar que os shoulders são bis, mas não são. Não prestam. Mas no caso ele apanhou as bracers e as bracers são excelentes. E eu apanhei o belt. Mesmo assim o belt não é nada demais. Mas o belt com as bracers... Sim. Pronto, é aí que eu queria chegar. No entanto... Uma coisa das quais eu não gosto nesta expansão são os lendários, é por causa disso, é a discrepância que existe de um para o outro por causa de uma só peça. Estás a ver? Exatamente. Não é porque a skill seja a mais ou a menos, simplesmente um lendário joga por ti. Mas de resto, estou a gostar da expansão. Em termos de lendários não tenho tido também muita sorte. Tenho 2 lendários, por acaso apanhei o Ring. A coisa de 2 dias atrás ou 3, apanhei o Seal of Necrofantasia, não é mau? Não tenho tido muita sorte. Um apanhou 3, o outro apanhou 2. E aqueles gajos que nunca apanharam nenhum, esses coitados, pá. Deixa eu cheirar mais um pouquinho. É falta de farm, mais nada. É falta de farm. Nesta altura do campeonato, quem ainda não tem um andar... Desculpa, fala. Eu vi um armory de um gajo, não sei se vocês viram, estava no Reddit, de um gajo que no mesmo dia apanhou 4. Yep. Pronto. Nós, pelo menos na nossa guild, temos um companheiro nosso que já tem 6 lendários, por isso. 6 lendários no mesmo char? No mesmo char. Eu também conheço um gajo da minha guild que ele cada vez vai fazer uma emissary quest. Tem tipo 2 a Resto, 2 a Feral e acho que é 2 a Urso. Aguardem. Bem-vindo, Cray. O que é que tu achas da classe e das mudanças que foram operadas pela Blizzard? Foi um pouco daquilo que o Titi falou. DK, eu por acaso tenho uma opinião um bocadinho diferente, que é, pelo menos nas últimas expansões, no início de expansão, o DK foi uma classe que estava sempre OP, pelo menos na primeira patch, e à medida que ia passando o tempo, DK tornava-se uma coisa um bocadinho mais banal. Neste momento, DK começou, digamos, um bocadinho banal, e tenho ideias que isto aqui, consoante vamos passando nas patches, o DK vai ficar melhor em termos de DPS. És daqueles que acreditas até ao fim. Eu acredito. O que é que tu achas, em relação a isso, diz Magic. Eu acho que em relação a isso, eu não sei se as outras pessoas, eu já jogo com isto há algum tempo, e o que eu sinto é que o ganho dos stats de DK não são os mesmos do Warrior ou de Rogue. Percebes? Sim. Bastava ver isso em Pandaria. Em Pandaria eu tinha 100% diced em números, e no entanto, percebes? Se fosse um Rogue a ter 100 com aquele stat que ele tivesse a usar, isto é... Para DK a stat não é tão valiosa, é isso que queres dizer? Eu acho que não é isso. Eu acho que os ganhos do stats não são tão valiosos como são para outras classes. Mas isto é a impressão que eu tenho. E isto é está correto. Está correto, e há uma grande lacuna por parte da Blizzard, a meu ver, que foi ter reduzido o valor percentual de cada ponto de Mastery. Ou seja, quer numa spec, quer na outra, a Mastery, praticamente quase todas as peças de Gear de Raiding têm uma componente de Mastery, ou consegues arranjar combinações Mastery com outro qualquer secondary stat, que nos, de certa forma, favorecia um bocado o gameplay em expansões anteriores. Eu retomo um bocado ao fim da Hellfire Citadel, também para isso, em qualquer uma das specs, embora a Noe com um playstyle mais definido, mas qualquer uma das specs
aproveitava no seu esplendor os secondary stats de uma forma bastante equilibrada. Neste momento, o início da expansão está terrível. Frost, cada pessoa é um caso. Então. Frost então é Cada ridículo. pessoa é um caso. Frost é ridículo, é stats misturados para onde tu quiseres. Se não fosse a plataforma do Simcraft neste momento, era muito difícil pelo poder da percepção chegar lá. Só assim, nada, fazendo a leitura dos stats e dizer eu preciso mais disto ou daquilo. Não. É uma sopa de legumes autêntica. A Noli está muito mais focada à volta do crit por causa da escolha de talentos, que acaba por ser sólido na escolha, mas a nível de desempenho é o nosso velho famoso crit que tanto pode correr bem como pode correr mal. Pois é isso. Bem-vindo, Sol. Faz-nos saber o que pensas sobre a classe. Em termos de como classe, acho que a Noli também começou muito forte em termos de burst damage. Acaba sempre por depois depender um bocado da sorte do crit, do RNG. Enquanto que Frost acho que foi mais direcionado para os jogadores fazerem Mythic Plus. Depois acho que houve aí uma série de pessoas a queixar-se que nas raids não andavam a dar dano nenhum, mesmo usando Frost Sight como single target DPS, e acho que eles fizeram bem, deram um bocadinho de boost em Frost, que eu aliás até mudei para Frost na perspectiva de testar, e até gostei da experiência que tive. Neste momento estou Frost e acho que em termos de Noli e Frost acho que estão bem equilibradas. Acho que a Blizzard volta a repetir aquilo que tem vindo sempre a fazer desde que acho que o WoW existe, não existe. Existe sempre um desequilíbrio entre as classes, e agora principalmente por causa dos stats, e concordo, porque Frost é 20% haste, vais até 25% de crit, é 8% de versatility e depois o resto é mastery. Isso é um bocado aleatório, depois vai dependendo sempre dos itens que tu tens, que tu vais ganhando. Depois é outra coisa, que é lá está, como aquilo que o Titi estava a dizer há bocado, se não fosse o Simulation Craft, nós cada vez que ganhamos um item temos que sempre ir vamos pôr o item, vamos correr o simulador e vamos ver se isto melhora ou não. Tal e qual. Porque é sempre uma questão de sorte, às vezes nos itens que dropam e também nos status que tem. Acho que isso a Blizzard volta a repetir, mas isso não sei porque é que as pessoas acham que isso não é normal. O Blizzard já faz isso há uma série de anos e volta a repetir, e não vai ser diferente. Eles não conseguem arranjar um equilíbrio em termos das specs todas, em termos no geral, para raiding. Vai sempre haver alguma que se destaca, há outra que vai ser sempre mais fraca, a meio muda. É normal. Acho que a pessoa, quando está a jogar, por exemplo, eu, quando é capa, tem a ver mais com o gosto da classe em si. Desde que a gente faça o que nos compete, acho que é o mais importante do que às vezes estar. Se nos derem a oportunidade de estarem lá em cima a discutir o top DPS, tudo bem, mas se não for o caso, acho que o nosso papel é sempre importante nas raids. E pronto, agora até a Mythic Plus, acho que Frost até tem mais utilidade do que até a Noli, por causa dos stuns, mas pronto. Bom, mas vai lá ver, 7.1 veio relançar, se estou correto naquilo que vou dizer, a spec de Frost. Jogam todos Frost neste momento ou não? Sim. Eu neste momento estou Frost, sim, também. Acho que Neste o único momento. é o Shadow. Sim, deve ser ele ficou a Shadow, acabou por haver um acordo que, e como o Shadow tem os bis da Noli, supostamente, né? Não faria sentido, até porque ele não tem assim tanto AP formado. Faria mais sentido ele ficar em Noli, eu passar para Frost, ter que começar tudo de novo. E pronto, vamos nos manter assim. Acho que... Como é que vocês fizeram um investimento em termos de Artifact Power? Foram equilibrando as coisas ou estão agora eu acho que o Artifact Knowledge veio ajudar um bocado nesse sentido. Eu não equilibrei de tudo. Eu apostei a Noli 100%. Cheguei a 31 pontos na arma da Noli e continuaria com a Noli se não fosse os buffs a Frost. E lá está, porque não tenho uma lendária, não tenho as braças da Noli. Eu acho que aqui, tal como o Magic disse, as braças da Noli são
OPs, não são mesmo São OPs. OPs, são OPs. Tanto é que no Q&A de hoje o Game Director, o Yazi Costa, falou especificamente até no exemplo da Nola e das bracers de Fire Mage, que vão levar um nerf geral, porque de facto estão muito boas. Acelera o ciclo da rotação, reduz o número de global cooldowns que são necessários para empurrar a rotação para a frente. É a diferença entre, no mesmo espaço de tempo, um DK sem as bracers faz X de damage, porque tem que pôr as wounds e arrebentar as wounds e precisa de 4 a 5 global cooldowns para o fazer. Com as bracers, já não. Estão 1 ou 2. 2 ou 3 global cooldowns para fazer aquilo que os outros DKs todos demoram mais 4 ou 5 segundos. E isso é espetacular. Portanto, eu acho que as bracers são essenciais para a decisão de cada DK, cada player, de um bocado planear a forma como vai distribuir o artefact power nas weapons. Não havendo as bracers, como o Shadow estava aqui a referir, de facto o Artifact Knowledge neste momento permite permutar as duas specs com relativa facilidade. Agora, de facto, é um time commitment, sem dúvida. E à medida que a gente vai avançando agora durante a expansão, a partir de qualquer jogador que começou a formar o Artifact Knowledge a partir do início do release, vai chegar a dezembro, início de dezembro, estive a fazer as contas já mais ou menos 5 ou 6 de dezembro, se não me engano, já vai ter o Artifact Knowledge no máximo. Portanto, mudar entre uma e uma spec não vai ser o drama. Os status, de facto, são um bocado caricatos, mas até acabam-se por complementar uma spec a outra a nível de gear. Portanto, facilita também bastante a transição. O que realmente é difícil é, então, fazer essa separação das lendárias e também a farmar as relics e farmar o AP. Pronto, que isso é trabalho individual. Não há nada a fazer. Alguém quer dizer algo sobre isto? Isto depende também do tempo que nós temos também disponível para isso. Eu, no meu caso, como tenho tido um trabalho assim um bocado complicado, acho que o Artifact Knowledge veio ajudar nesse sentido, que eu chego a casa hoje em dia, faço as AP World Quests todas que existem no mapa e vou para a raid, não tenho tempo para fazer mais nada. E neste momento tenho as armas, tanto uma como a outra, estão a 28, e acho que disparei no Anoli 28 e comecei a investir em Frost, e mesmo assim em Frost, desde que tivesse os 2 Golden Traits, é que senti, assim, ainda senti alguma evolução no damage. Mas acho que é mesmo no sentido, acho que a Blizzard também nesse sentido ajudou um bocado com as World Quests para fazer a AP, mas vai depender muito depois de cada um e do farm de cada um que tiver. Pronto. Acham que de uma forma em geral os DKs podem ser considerados a classe melee mais fraca? Ou não? Sim, sem dúvida. Estão tristes com isso? Talvez. Não, por acaso não acho isso. Se calhar punhamos era Frost no patamar dos melees mais fáceis de serem jogados, não sei. Essa era outra das questões. Em sim, termos de rotação, talvez. a complexidade em Frost é menor? Eu discordo. Não é que seja menor ou que não seja. Simplesmente, por aquilo que eu tenho estado a ver dos rogues, já estou farto de dar rogues como exemplo, mas vá lá, Warriors. Tem mais RNG também, né? Vá lá. Mas pronto. Parecem-me mais complexos a mim, estás a ver? Complexos acho que hoje em dia qualquer classe, acho que no sentido, a Blizzard ajudou imenso nesse sentido. Porque temos as classes, vamos ver, 3 ou 4, 5 botões, 6 no máximo, que cada jogador... O pruning nivelou essas diferenças todas. Acho que eles equilibraram isso em todas as classes. Acho que já não é uma questão de dizer que é mais fácil ou não jogar. Acho que vai depender muito do estilo da pessoa. Se gostares da rotação, ficas e gostas e aquilo corre tudo bem. Se não gostas e sentes dificuldade... São dois playstyles completamente diferentes. Exatamente. Completamente diferentes. Um vai à caça da reação rápida, tu teres um proc e não é para gozar um bocadinho com este feature da Blizzard, mas 3 luzinhas aparecem no teu action bar. Mas tu aí tens de tomar uma decisão. Sim. E essa decisão tem que ser milissegundos. E não é carregar numa das 3. Antigamente era um bocado assim. Frost antigamente. O playstyle atual, o Machine Gun Frost, requer mesmo uma componente de control de buff, em que tens que fazer refresh a um stack. E tens que fazer sempre, obriga-te a tomar decisões a cada... Ao 0 segundos, é mesmo ao 0. Ele está lá, aparece mesmo no 0. Isso vai variar
será que vale a pena mandar agora este Balling Blast? Será que vale a pena Frost Strike ou não? Frost Strike ou queimar o Pro Killing Machine? Depende de muita coisa. Para quem gosta de responder a fazer micro decisions, pronto, durante o tempo que está a combater, não é? Que está ali dentro do jogo, Frost é espetacular, sem dúvida. Acho que é bastante rewarding. Eu acho que era isso que eu estava a tentar dizer e acabaste por dizer tudo agora. Que eu acho que da parte que tu não concordavas era essa, certo? Estou a falar para o Titi Banho. Sim, parte que tu não concordavas, pronto. Ser fácil. Também tem a ver com o uso de runas e usar essas runas. Já foi bastante fácil, sem dúvida. Eu concordo com ele no sentido em que Frost já foi, e historicamente sempre foi muito fácil. Porque os botões que carregas agora são um bocado os botões que carregavas antigamente. O pruning não veio alterar muito. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, eu como dei reroll há pouco tempo, as relics que eu tenho são as que dão mais 50% com o Balling Blast. Sim. As de Frost. Tenho as duas. Que bom Malice. Epá, eu quando tenho um proc de Raim, o que é que eu vou mandar? Seja a decisão que for, estás a ver? Porque os meus Balling Blast estão a bater por 1 milhão. Entendes? Enquanto eu não tiver relics decentes, estás a ver? Eu tenho medo de me habituar a este playstyle, mas pronto. Isto também não é mau. O que é que tu achas, Cray? Eu acho que neste momento, pelo menos Frost até a finais, ou pelo menos até inícios da Hellfire, fez um bocadinho sempre a mesma coisa, que era um botãozinho brilhava, uma pessoa clicava, independentemente do que o botão fosse. E isso, pelo menos nesta expansão, veio a ser mudado. E para além disso, vejo o DK de uma forma muito concisa, que é do género. Uma pessoa começa agora a jogar DK, joga a Nully, porque os status para Frost, enquanto não tens um certo cap de high level, são uma treta, digamos assim. Ou não consegues chegar ao cap de crit e ficas no cap de haste, ou chegas ao cap de haste e no de crit. E tenho a ideia de que, por exemplo, a partir da volta de 870, uma pessoa começa a investir em Frost. E a partir daí, mesmo que não tenhas lendários, o Frost vai estar superior ao Nolly. E o que é que era mais a pergunta? Vamos saber o que achas sobre isso. Vamos lá ver. Imaginemos que têm todos o mesmo Artifact Knowledge, a mesma spec, os mesmos lendários. Quem é o melhor DK de vocês todos? Olha, RNG. Atira os dados. Eu nesse aspecto vejo isto um bocado por seasons. Não há um DK aqui que tenha dominado em todas as expansões, em todos os conteúdos, pelo menos os últimos. Portanto, está um bocado dividido. Agora, pronto. Atualmente, o campeão acho que sou eu. Atualmente. É o que está lá, é o que as provas mostram, é factual. Não é uma coisa que eu acordo de manhã com um sorriso de orelha a orelha, nem de longe nem de perto, mas é o que está lá. A bracket, estás a falar das brackets, certo? Brackets, All-Stars, sistema de ranking que é um bocado até ficcionado, porque automaticamente sim, quem mata primeiro os bosses também tem um bónus nesses pontos, etc. E isso ajuda bastante. E depois tens aquela variante que é, no caso em ti o Togar, que também é o meu caso, e o Shadow, eu tenho que fazer o Bossa Blood, tu não tens, não é? Certo. Isso também ajuda bastante. Aliás, isso foi uma das coisas que eu vou jogar da semana. Esta semana foi o A Blood. Que é para... a Blood. Exatamente. Vocês sentem que são preponderantes na fight do Ilginot, é mítico? Yep. Não deveríamos ser. Deveríamos ser. Porque se o pessoal soubesse kaitar as blocks em condições, não era preciso de capas para nada. E eu podia também estar como os Hunters a dar padding naquela porra toda. Mas pronto. Assim que tem que estacionar o pet, tem que ir especialmente da Noli para estacionar o pet debaixo do olho, que é para se houver algum atrasadinho mental que não consiga mexer os pés para o sítio onde deve, e o pet caça a blob. Mas é uma fight bastante... Aliás, era uma das notas que eu tirei aqui para depois responder numa questão aí que não tínhamos falado. É das piores fights a esse nível, porque obriga necessariamente a um DK, obviamente se houver essa possibilidade,
Até era Um chatice. Decap Blood facilita bastante. Qual é- Obviamente facilita. Qual é a Incrível. classe? É uma das coisas que faz mais falta a nível do nosso kit de utility que nos foi retirado do pruning que houve, que pá, no fundo acabou com a razão toda, a essência toda de trazer para Progress um DK, tiraram-nos essa valência, sem dúvida. E aí fica um bocado mais complicado. Qual é a Felizmente classe? também tiraram Blood do esquema e daí haver essa facilidade de permutar para outra spec só por causa do Mass Grip. Mas, yeah. Qual é a classe que mais odeiam? Cray. Oi. Acho que não odeio ninguém. Neste momento eu não odeio ninguém. Neste momento eu pelo menos não noto assim umas grandes disparidades em termos de dano para os outros raiders. Por isso. Ao início, quando estava em Anoli, acredito, eu ficava muitas vezes chateado por dar uma diferença tipo 50 capas para a primeira pessoa que está na lista de dano. Agora, tipo, é uma diferença ou estou em cima ou estou quase lá em cima. Não te incomoda o Barrett dos Hunters, por exemplo? Não. Eu só acho que a fight do Ilginot é como sabem falar, é um bocadinho chata para quem é DK. Porque basicamente tu é que estás a fazer a fight. Depende um bocado. O que é que tu Eu acho que pensas esta sobre isso? Se as pessoas Eu acho que esta rede é muito orientada para os healers. Eu acho que vejo muitos healers muito. Não é queixarem-se, mas vejo healers com muita dificuldade. Ou são mesmo. Acho que os healers são mesmo muito bons, ou então a rede. Tu sentes isso a raidar. Acho que dependes muito hoje estás a depender muito dos healers. Mas é o que eu sinto, mas depende de grupo para grupo, de entrosamento de grupo para grupo, como é óbvio. Acho que em termos de raid, isto é aquele tipo de raid que sabes fazer as coisas, sabes-te mexer, as coisas Sim, por mas isso. és daquelas pessoas que Isso é o raiding na geral. Exatamente. Sabes fazer as coisas, matas boss. Sim. É. Acham Não, que mas neste nessas aspecto, partes- em termos de mecânicas, é mais do mesmo? Ou a Blizzard inovou alguma coisa? O que é que acharam da Emerald Nightmare, por exemplo? Mas também não podem inovar mais. O que é que estão Exatamente. o que é que eles podem fazer mais? A minha questão é essa: é o quê? Pôr lá mais uns bonequinhos a dizerem ai ui. Pá, Tal como as mounts têm várias recolors e vários reskins, mas o skeleton é o mesmo. As mecânicas que existem no raiding são as mesmas. Há um fixate, há fogo debaixo dos pés, há um AOE vindo via environment em que a raid tem que se mexer para criar esses padrões de movimentação. Pronto, isso é normal, isso é o raiding, é aquilo que nós gostamos de fazer. Não é? Eu acho que eles podem fazer fights mais dinâmicas, com interações que eles antigamente faziam estás a lutar contra um boss final, tens que trocar e vais passar por uma fase que é diferente, ou tens que ir uma última boss do Ulduar, agora já não me estou a esquecer, estou-me a esquecer do nome do boss. Yogg-Saron, fights assim desse género que são diferentes, não é sempre a mesma coisa. Do que é que mais Acho se que eles são sempre a mesma envergonham? coisa. Do que é que mais te envergonham de ter feito, por exemplo, agora em Emerald Nightmare? Lembram-se de algum fail? Olha, eu morri na primeira kill nossa da Nintendo. Foi a única try que eu morri. Assim morri e eles mataram o boss sem mim. E que fartaram-se todos de dar comigo. Eu acho que o verdadeiro fail que eu tenho mecânico foi, sem dúvida, acho que foi naquele da Spider, da LRF, em que eu estava responsável por apanhar uma pena devido à nossa maravilhosa mobilidade, não é? Então deram a benção de ter uma pena e de poder saltar, e a primeira transição de uma plataforma para a outra foi feita de uma forma normal e tranquila. A segunda, com a excitação se calhar de matar o boss, aterrei em cima de um tornado. O tornado fez as botas. Por isso é que eles deram as botas. Exatamente. O tornado fez questão de reposicionar no meio da ponte, mas matou-me. E vocês, Magic e Cray? Eu também tive assim uma coisa parecida na Larete, que eu também era um dos que eu estava a apanhar a pena, e por acaso alguém lembrou-se de me apanhar a minha pena, e quando eu fui saltei para o abismo, basicamente. Eu que tinha a pena e eu, pumba, foi. Que isso aconteceu com o nosso tanque, o Regmax. Ele depois de ouvir isto, ele ficou famoso por ter que ir lá abaixo. Eu sempre que alguém lhe deu com o toque da teia, ficou conhecido como o paraquedista. O Magic, não sei se repararam, está calado.
Ele não tem fails. Não, eu estava à espera que vocês falassem. Eu tenho muito mal, por acaso, bem pior. A primeira vez que eu fui para o Orsoc, estava com o DBM desligado, não tinha nada ligado, e levei com os charos do boss em cima da rede toda. Até toda a gente. Olha, isso acontece-me em herói, que já estou a dormir e que já me dá sono, e às vezes acontece. Eu nem devia estar a dizer isto aqui, porque já vou-me foder a cabeça depois de... Ora bem, já estamos Em relação aqui... à raid, Sim. em relação à raid, tu perguntaste o que é que o pessoal achava sobre a raid agora. Sim. Pá, há quem diga que eles tinham feito merda com o Tune. Eu acho que foi propositado. Eu acho que eles fizeram de propósito para Os que isso saviors? fosse fácil. Os saves ou o Sim, raid em não geral? só a raid em geral, que fosse fácil, mesmo para agora entrar Trial of Valor, para as guilds mais pequenas, epá, e não estarem tanto tempo agarrados àquilo. Já porque- foram ao trial? Yep. Eu ainda não. Eu ainda não. Foi a trial ontem, fizemos trial. Epá, é assim, mecanicamente aquilo está mais difícil. Os bosses têm mais mecânicas. O Odin então deve ser, pelo aquilo que eu percebi, é tão mais difícil que a Elia. Porque o movimento que tem e que a merda toda que vai estar a acontecer ao mesmo tempo, parece-me mais difícil. Não sei o que é que vocês acham, mas a mim parece-me mais difícil que a... O Odin foi o boss mais fácil, mas foi por outros motivos. É que Overall, acho que para DK, em particular, o Odin é um cancro autêntico. É. Mais nada, Olha não há nada a esse. dizer. Porque... O boss está a ser tancado na ala esquerda. Olha o boss na ala Ou é o Ed esquerda. agora vem aí, toca a correr e vês assim o pessoal todo a saltar por cima de ti, rogues a lançar hook, Não. monks a fazer roll, feros a nós em- fazer charge, nós em warriors a Rainfall. fazer leap, Nisto o que é que te acontece? merda dos Ganhas a Red runa. Palas a pegar no cavalinho. E vem o DK, carro vassoura, Cheio de vai mobilidade. ele, Em ia modo para a esquerda, Rainfall. slalom para a direita. Não, mas o pior disto é que, imagina, tu vais para o Ed e se por acaso o Ed estiver a ser tancado, depende da tática das guilds, né, do posicionamento, imagina que ganhas a runa e a runa está do outro lado. E tu sem speed, sem nada, a gritar, pá, ajudem-me no Ed, porque ainda nem sequer lá cheguei. Pá, nisto é que eu vejo a dificuldade para a classe com que eu estou a jogar. Estás a perceber? Para os outros é trivial. Nós, por acaso, ontem, quando matámos o Odin, aconteceu-nos uma coisa muito engraçada. Que foi, nós passámos para a segunda fase e o boss parou, simplesmente. Em que basicamente nunca estou habilidades nenhumas, não dava dano, não fazia nada. Bugou? Mas E eu- Report. nós estávamos tipo, ui, o que é que foi isto? Sorte. Report. assim é fácil, mas feita de uma maneira a sério, normal, não é assim tão fácil como parece. E acho que em Mítico muita gente vai lá bater com a E cabeça. mesmo em normal, acho que nós vimos lá um outro bug. Aquele não estava a dar stacks aos tanques ou uma coisa assim do género. Aquilo está muito bugado, na minha opinião, ainda. Não sei se vocês Também só reparam. Sai para a semana, né? Sai para a Sim. semana? Sim. Sim. Eles não devem dar optics, essas coisas. Muito bem. Estamos quase no final do nosso tempo. Vocês jogam PVP ou não? Sim. Pouco, fora Ok. Manapé. Pouco. O que é Só que nas acham da WordPress. DK em PVP? Bom, DK Frost tá bom. eu acho Parece uma- que a nível de indo à talent tree de PVP, acho que a Noli está ao contrário das expansões anteriores em que Frost claramente dominava o PVP. Desta vez, felizmente, a Noli tem ferramentas suficientes para lidar quer seja com arenas, quer seja com Battlegrounds, por exemplo. Foi bastante fun no início ir para os BGs antes de ver os primeiros passes, os primeiros nerfs, e ver, por exemplo, em Arati Basin o pessoal todo a fazer defense do Blacksmith, por exemplo, e chegar lá, pôr a disease e vir para um canto, spamar Epidemic, matar toda a gente e depois ir capar. No início, não havia tuning nenhum, era bastante fun. Agora já estão de facto mais equilibrado. Para arenas, a Noli é até bastante viável em composições provavelmente de 2x2 e 3x3. 5x5, esqueçam. Frost continua, o good old Frost tem burst, tem control, tem utility, a nível, portanto, tem CC, e os talentos de PVP de Frost também estão um bocadinho mais modulados, não tanto para favorecer o utility, mas mais para favorecer o damage increase, o que é bom. Aquele último talento de nível 46, o Chill, acho que se chama Chill Blains, acho, está-me a falhar o termo agora, mas Chill Streak, exatamente.
é altamente para iniciar confrontos, aquele 5% do max HP é muito bom. E a Noli, o Necrotic Strike é um... estão a ver aqueles Warriors que se curam para caraças? Pá, que chatice. Ou então os Ferals também, que chatice. Yeah. Chatice mesmo. Tem umas coisas interessantes, Dá para Eu, fazer por, uma brincadeira. Tá eu por só. acaso em reta de BG já fizemos um combo engraçado que era DK e 2 Boomkins e basicamente era 2 Full Moons e um Sidragosa e basicamente aquilo limpava os healers. Yeah. Era uma forma fácil para ganhar as teamfights. Tu sempre gostaste de PvP, Magic, ou não? Estou correto? Eu deixei de fazer PVP oficialmente no Pandaren porque acho que o PVP a partir daí para mim ficou bastante diferente. Em relação, gosto, atualmente faço PVP, mas é só World PVP, não faço absolutamente mais nada. Pois é, isso é como eu também faço World PVP, só não faço mais nada. Nem tenho tempo para mais. Muito bem. Até porque o meu tempo também está bastante limitado para isto. O nosso começa a estar também muito limitado. Vamos lá ver, uma ronda final. O que é que sugerem a quem esteja a pensar fazer um DK? Metam-se em casa, invistam noutra classe. Não, desde que gosto do jogo e pá, que experimento a classe e que gosto da rotação. Opa, eu jogo mais pelo simbolismo que o DK é na história do Warcraft, portanto, desde o Warcraft 3 Frozen Throne que fiquei com a ideologia da história do Arthas e toda essa transição, essa filosofia. Acho que o Arthas é o que, para ser sincero, em termos de história do Warcraft, acho que é o que guiou as pessoas para virem jogar, exatamente. E acho que o DK é o que simboliza isso. Eu jogo por esse mesmo motivo, e que desde que saiu o Wrath of the Lich King jogo DK. E acho que pronto, tem a ver um bocado com o gosto de cada um. E jogos de MMOs se a gente formos todos, se me pagassem para jogar, talvez aí estava-me a borrifar para isso. Mas eu jogo isto por gosto e temos que jogar com uma coisa que nós gostamos, e muitas vezes não é porque, olha, dá mais 10 capas de DPS. Se tivesse a fazer corrida ao primeiro lugar, ok, talvez aí consideraria fazer isso, ou se me pagassem para o fazer. Fora isso, acho que é mais é a simbologia menos que para mim o que importa é a simbologia que o DK transmite. Creio. Eu acho que uma pessoa tem que jogar basicamente a classe e a spec que gosta. Por exemplo, eu acho divertido jogar de Frost, a Noli acho que é uma rotação um bocadinho chata, mas quando tenho que jogar Noli jogo, não tenho problemas nenhuns. Por exemplo, há gente que gosta de jogar de Rogue e de Feral Druid, são duas que quero ver isso bem longe. Prefiro pegar um Mage e jogar de Mage, mas uma pessoa que queira jogar DK, que jogue, é divertido. Se não gostar da Noli, tem Frost. Se não quiser dar DPS, pode tancar. Em PvP somos bons. Tem um pouco de tudo. Eu já conheço há algum tempo. E sabes quando jogava de Shadow Priest? Eu fiquei um bocado fascinado com a história do Arthas e com aquela coisa da Hero Class. E na altura, quando eu comecei a jogar com isto era totalmente OP. Depois foi-me deixando de ficar e olha, se deixar de jogar com isto de DK, ou se por alguma razão tiver de deixar de jogar DK, provavelmente paro de jogar o jogo. Não. As outras classes simplesmente tenho-as como altos, são engraçadas, gosto de brincar com elas, mas gosto do sistema das runas e ao mesmo tempo que tenho um spender. Não é apenas lidar com procs e com spenders, percebes? Tens sempre aquela coisa das runas e maximizar o dano das runas. Agora, um conselho para quem começa a jogar DK, vai jogar outra coisa qualquer, vai jogar Mage ou vai jogar Rogue. Titi. Bom, eu sou um DK recente. Portanto, não tenho um historial de DK muito antigo. No entanto, joguei Retri Paladin durante muitos anos mesmo. E, tal como o Arthas, também dei reroll. Agora,
DK proporciona um desafio excelente, a meu ver, e eu que já tive a oportunidade de jogar muitas classes, especialmente Nilis, que são a minha preferência. É um desafio muito grande para qualquer tipo de player que quer mais do que um sistema de resources, que quer DPS que provém do posicionamento geométrico que o player tem em relação a bosses e edges. Não é fácil. E para um player que gosta de lidar com um sistema de main resource que seja completamente dinâmico. Nos rogues, por exemplo, o combo point, carregas no botão e ele aparece. O DK, a versão de combo point que tem que esperar um timer para ter esse combo point, e são 7, e cada timer é individual. Para além disso, também lá há mais outro resource, que é o Runic Power. É bastante simples, é bastante fun, é imersivo, mas é bastante complexo. Para mim é o melee mais complexo do jogo, sem dúvida. Para terminar, ora bem, Sanctum Extant, quem é que vai ficar à frente na próxima raid? Os Oracle. Já lá vou, espera aí, aguarda aí um bocadinho. Não, só disseste os dois, eu tive que me intermeter. Eu acho que é ainda é muito cedo. Esta primeira semana de Heroic está a decorrer. Dizes que os Extant ficaram enraivecidos? É assim, eu vou falar por mim, não posso falar pela guild toda, né? Nesse sentido, eu quando fui para a guild, eu fui para a guild numa de até estar a raidar socialmente e não estar a raidar desta maneira como eu estou a jogar agora. Porquê? Porque tenho 2 trabalhos. Além desse trabalho, tenho um terceiro trabalho que é a música. Estou neste momento a gravar um álbum de originais de 6 músicas e ainda tenho que ter tempo para isto. Epá, eu estava numa de jogar softcore, está bem? Mas quando eu entrei para aqui começaram a dar, pá, não sei o quê, vamos tentar jogar melhor e para o Realm First e não sei o quê. E depois é assim, as pessoas que eu apanhei aqui, que as pessoas que eu apanhei antes no Scumbag, e como pessoas também como apanhei nos Anguish e etc. Essas pessoas, principalmente, que são as pessoas com que eu estou habituado a jogar, pá, querem puxar mais um bocado, eu estou com elas. Se elas quiserem jogar para o Realm First, eu não me importo jogar para o Realm First, mas acho que eu comentei isto num dos teus vídeos, que mandaste há pouco tempo. Epá, o Realm First neste raid foi um bocado naquela, estás a ver? Epá, quem matasse primeiro o cenário fazia Realm First, e viu-se o caso do Sheito. Mataram o primeiro cenário e fizeram Realm First. E lá está, o cenário tinha aquela componente, tinhas o Shadow Priests, Surrender to Madness, aceleravas a fight e pronto. Não eram por timers, era apenas por damage, era baixar boss, acho que isso também teve mal feito. No entanto, pá, os Shankto fizeram Realm First e mereceram, é mesmo assim. Soul, Não há muita sobre isso. dos Oracle, que ultrapassaram, se não me falham as contas, os Disturbia. Carai, como é que é? É verdade. Pá, são coisas da vida. Vais permitir isso? Não queres bem, aproveitar por e isso- insultar a Soulbringer aqui, live? Nós a correr bem domingo já empatámos com eles e segunda, terça. É que isto é chato, um gajo encontra-se Começámos todos a no mesmo- trabalhar para o mesmo próximo. Class Hall e depois andamos ali a trocar emotes, Não dá, estamos mas a ter desaparências. Já fizeram spit uns aos outros? Ou não? Não, eu no outro dia tive tentado a matar-te ao Muja. Foi? Foi. Epá, eu não, que eu estou sempre em território neutro, pá, agradeço que não o Não, façam. estavas lá parado em Ajuna, lá num flight path, e eu assim, bem, não sei se vou de matar ou não, se calhar vou dar aqui um cheer, pá, pronto, só para ele não se queixar, não vir para os vídeos se queixar que estão sempre a matá-lo. Pessoal, quero agradecer-vos imenso este tempo que passamos Parece. aqui em conjunto, desejar-vos o Parece. maior sucesso para a vossa classe. Espero que venham aí a caminho de melhorias, pelo menos para melhorar a vossa mobilidade. Para as vossas guilds, também o maior sucesso. Espero Obrigado. uma luta acesa, ou seja, mais assunto tenho para estes nossos episódios semanais. E pronto, para renovar o meu agradecimento e até uma próxima oportunidade. Obrigado. Próximo. Obrigado. Obrigadão, pelo convite. fiquem bem todos. Ficamos por aqui no episódio de hoje. Conto convosco na próxima semana. Até lá, fiquem com o Fail of the Week. Fiquem bem. It was at this moment Jackson knew. He fucked up.